Olá, eu sou o Leandro. Esse vídeo é para tratar de um assunto muito sério que envolve uma pessoa do Facebook que fingiu ser autista para aplicar golpes de estelionato. Ela cometeu crime de estelionato. Isso que eu vou contar aqui já é um assunto denunciado na polícia, que já está sob investigação, já está com inquérito aberto, e eu não posso entrar em detalhes minuciosos sobre isso devido ao caráter na esfera criminal contra essa pessoa, que é essa Ana Duran. Então esse vídeo é para alertar as pessoas que ou tiveram algum contato com essa Ana Duran ou ainda acreditam nessas mentiras dela. Essa Ana Duran se chama Viviane Neres Caldeira. Ela chegou inclusive a arrecadar de apenas uma pessoa, fora as outras pessoas que ela deve ter enganado. Essa pessoa que tem um contato comigo, que inclusive encaminhou a denúncia para a polícia, essa pessoa chegou a doar cerca de 20 mil reais para algumas contas ligadas a essa Viviane Neres Caldeira. Uma das contas estava no nome propriamente dito da Viviane, outras demais contas seriam supostamente conta da tutora dela ou conta de parente. Essa suposta tutora da Ana Duran seria a Sá Oliveira. Essa Sara Oliveira é um perfil fake criado pela própria Viviane para fingir que seria uma tutora dela. Vamos recapitular o assunto do zero. Essa Ana Duran, ela começou a se misturar entre as pessoas de grupos sobre autismo. Ela começou a interagir de forma mais constante com as pessoas desse meio do autismo, com as pessoas que se declaram autistas ou pessoas que têm diagnóstico. Ela se aproximou muito também com pessoas do autodiagnóstico, pessoas que defendem de forma militante o autodiagnóstico em vez de diagnóstico psiquiátrico formal. Isso acabou ajudando ela a se blindar, porque essas pessoas do autodiagnóstico nunca pediram ela para provar. Ela já alegou ter anemia aplásica, ela já alegou ser esquizofrênica, ela já alegou ser autista nível 2, né? Ela alegou estar dentro do espectro autista sem nunca provar nada, e ela alegou também ter transtorno dissociativo de identidade. Em inúmeras postagens, comentários, interações com as pessoas. Ela se aproximou de ativistas, de pessoas do meio autista, inclusive o ativista que é relativamente conhecido, que é o Tio Faso. Ele postou em todas as suas redes sociais, em todas as suas páginas, sobre a suposta doença da anemia aplásica da Ana Duran. Ele postou que ela estaria precisando de transplante de medula óssea. Ele postou também um suposto artigo que ela escreveu. Ele deu o título de artigo, só que se vocês forem ler nas páginas dele, não é um artigo, é apenas um texto muito genérico, que ela copia de militantes, que ela copia de ativistas, que ela copia de escritores, alguns trechos, faz os recortes, junta e cria uma narrativa. Tudo isso, todo esse contexto dela inventar que teria uma tutora, de ela criar alguns perfis falsos para fortalecer essas publicações dela usar ativistas, dela manipular os ativistas a criarem tópicos, publicações a respeito dela, isso ajudou a criar o personagem Ana Duran, e esse personagem Ana Duran aplicar golpes. Ela aplicou golpe de estelionato. Repito, ela é uma criminosa, ela não é autista, ela está mentindo há muito tempo. E uma das táticas dela é atacar as pessoas que não só levantam dúvidas a respeito da natureza verdadeira dela, mas também ela cria calúnias, difamações, injúria e muitas mentiras contra essas mesmas pessoas. Uma dessas pessoas que foram caluniadas por ela, difamadas, fui eu. Ela também tenta levar induzir as pessoas ao suicídio. Eu tenho todas as provas do que eu estou alegando. Vou deixar os links aqui embaixo no YouTube, na descrição desse vídeo. Links que eu fui... vídeos de capturas de imagem dos ocorridos, que eu fui adicionando em outras plataformas, como Vimeo, como Cos TV. E eu também vou adicionar aqui no YouTube. Por enquanto eu estou adicionando em outros canais, posteriormente eu vou adicionar no meu canal oficial também. O meu canal oficial não é voltado para esse assunto do autismo, mas eu acho muito importante isso como um alerta. Então ela age da seguinte maneira: ela cria alguns fakes, provavelmente ela tem algum comparsa que também cria alguns fakes, esses fakes se adicionam
e ficam interagindo como se fossem amigos. Esses fakes são Leandro Rivera, Nívla, que ela alega que o nome dela seria Nívia Moraes. Tem também a Lília B. Braga, ou Lili Braga. Essa tal dessa Lili Braga enviou calúnias, acusações pesadas a meu respeito contra minha esposa e também contra pessoas que estariam confiando na Ana Duran, acreditando na mentira delas. Tudo isso foi usado para reforçar as mentiras da Ana Duran, colocar outras pessoas em descrédito, ou seja, quem tentava alertar contra a natureza criminosa e falsa da Ana Duran era atacado com essas mentiras, para ela continuar aplicando os golpes. A Ju, eu vou chamar ela de Ju, não vou falar o nome dela inteiro aqui, que é para não ficar expondo dados do processo criminal contra a tal da Ana Duran, que o nome verdadeiro é Viviane Neres Caldeira. Não vou ficar expondo isso, mas isso fez com que a Ju não acreditasse em mim e ela foi realizando vários depósitos até finalmente conectar e revelar todas as mentiras. Ela começou a perceber a série de mentiras em torno dessa Ana Duran. Ela nunca conseguia provar nada a respeito, ela não provou que ficou internada, não provou que teve anemia aplásica. A tal da Sá Oliveira não provou que era tutora da Ana Duran. A tal da Sá Oliveira, que alega ser formada em Química, também não provou que é formada em Química, sempre inventa desculpas. E como essas pessoas conseguiram ser enganadas? Conseguiram assim, como essas pessoas foram enganadas pela Ana Duran? Simples. Os textos delas, que eu digo assim, das pessoas, dos fakes da Sá Oliveira, da Ana Duran, da Lilian Braga, e de algumas pessoas ligadas a elas, por exemplo, Daniel Hoffman, também é um dos cúmplices dessa história. Não sei se ele é fake ou real, ele parece fake. Algumas pessoas que eu não confio disseram que ele existe, que já viram até live dele. Isso quem vai esclarecer é a polícia durante as investigações. Mas ele e a Ana Duran inventaram que ele teria tido até um caso, supostamente um caso romântico com ela. Eles inventaram até uma história dessa. Também mentira. São uma das mentiras usadas para a Ana Duran para ela parecer que seria real, para parecer um perfil verídico, para convencer as pessoas de que a história dela teria credibilidade. Então, os perfis do Tio Faso foram usados pela Ana Duran para ganhar credibilidade diante das pessoas, porque um ativista que tem um maior alcance que as demais pessoas envolvidas no autismo, contando que seria o melhor amigo da Ana Duran, ficaria mais fácil enganar as pessoas. E foi isso que ela fez. Eu não sei até que ponto o Tio Faso sabe das mentiras da Ana Duran. Provavelmente ele foi enganado por ela, manipulado por ela. Ele provavelmente acreditou nas mentiras da Ana Duran e acabou postando isso. Se não foi isso, ele pode até ser supostamente um cúmplice. Eu não estou acusando o Tio Faso de nada, né? Ou ele foi enganado ou ele é cúmplice. Uma dessas duas hipóteses. Eu prefiro acreditar que ele foi enganado. Mas quem vai elucidar toda a situação é a polícia. Eu estou terminando de reunir meus materiais para encaminhar a denúncia ao Ministério Público, para que o Ministério Público talvez até torne isso o público, uma causa pública, para uma causa coletiva de ação por danos morais contra o Facebook, porque eu denunciei essas situações, diversas vezes para o Facebook, pela própria Central de Ajuda e Suporte do Facebook, e o Facebook não resolveu as situações. O Facebook até respondeu uma das minhas reclamações, além das reclamações dentro da própria plataforma do Facebook, outras reclamações por fora que eu fiz, tanto no consumidor.org quanto Reclame Aqui. O Facebook chegou a responder que aplicaria as restrições e que tomaria uma providência. Não tomou providência nenhuma. E se o Facebook tivesse tomado providências 3 meses atrás, que foi quando eu comecei a realizar as reclamações, poderia ter evitado uma série de problemas, porque era só aplicar restrições nessas contas, evitar que eles publiquem alguma coisa, que entre em contato com as pessoas. Isso dificultaria que eles aplicassem os golpes. Eles que eu falo, os perfis fakes da Ana Duran, nesses perfis dela. E esses perfis
sempre utilizaram de apelo à emoção, de textos apelativos. Os textos estão aqui. Ela já escreveu sobre esquizofrenia no Facebook, sempre parecendo aquela conversa de coach. Ela dizendo que a vida dela se tornou melhor com a aceitação do diagnóstico, com a aceitação da esquizofrenia, que a vida dela se tornou bem melhor assim. Sempre esse tipo de conversa fiada, só que sem nunca comprovar nada. Ela tem um Instagram. O Instagram dela mudou de nome para ficar mais difícil encontrá-la, mas no Instagram dela ela posta fotos sensualizadas, fotos, inclusive fotografias seminuas, e segundo ela, ela estaria se descobrindo nessa parte da sexualidade, nessa consciência corporal. Então ela sempre tem uma desculpa. Ela fala que é autista nível 2, para dar desculpa que não pode fazer chamadas de vídeo, que não pode enviar áudio porque não sabe falar, né? Um nível 2 não verbal, né? Nível de apoio. A desculpa também para ela afirmar que é autista nível 2 seria também a tal para justificar o perfil da Sá Oliveira, porque aí ela pode justificar que a Sá Oliveira seria a tutora dela, que ela é uma autista nível 2 que precisa de um maior suporte, de um maior ajuda. E isso ela convenceu algumas pessoas que ela seria real, sem nunca nem mesmo mostrar provas nenhuma disso. E atualmente, ela e os perfis falsos que ela tem lá estão afirmando que vão entrar processo contra eu e contra outras pessoas por estar caluniando supostamente a Ana Duran, sobre acusá-la. Só que eles nunca mostram prova de nada. Eles partem para xingar, ofender, eles partem para nos acusar. Inclusive eles usam outras pessoas nessas acusações, como por exemplo a Veridiana Canas, que é a autora da página Autismo Sem Filtro, uma página que criou tópico me caluniando, me difamando, com acusações gravíssimas, e essa página também vai responder por isso, e o Facebook vai responder por não ter tomado nenhuma atitude em relação a essa página. E por enquanto é isso, senão o vídeo vai ficar grande demais. Fica esse alerta contra esse perfil dessa Ana Duran, contra a Sá Oliveira, a Nívla, Gab, ela, são sempre esses nomes, Gab, ela, Niv, lá. Primeiro nome Niv, segundo nome lá. Lilian Braga. Essa Lilian Braga, ela enviou uma mensagem para minha esposa alegando que seria psicóloga. E ela inventou um monte de mentiras dizendo que eu estaria perseguindo uma autista. Ela disse também que essa autista teve várias entradas no SAMU. Tudo mentira. Essa autista seria Ana Duran e ela não existe. Inclusive, eu enviei o perfil dessa Lilian Braga para o Conselho, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional de Psicologia, os dados dela, a cidade que ela alega viver e tal, e ela alegando que era psicóloga. Entrei em contato com tudo detalhado, com as fotos e tudo que ela alegou lá, e para saber se ela realmente é psicóloga. O conselho respondeu via e-mail que ela não é psicóloga, que eles não conhecem ela, que eles não têm nenhuma informação a respeito dela. Ou seja, ou esse perfil é fake, ou esse é um perfil clonado, porque existem pessoas que clonam perfis. Isso não é teoria da conspiração. Eles tentaram implantar na cabeça das pessoas, eles, os fakes, que eu seria um doido, paranoico, que isso tudo é uma invenção da minha cabeça, uma loucura. Não é invenção nenhuma, porque isso já está na polícia, a polícia já está investigando. É completamente possível uma pessoa criar vários fakes, uma outra pessoa, cúmplice dessa, criar também fakes, né? Uma quadrilha. Vamos supor que 3 pessoas criem 6 fakes cada uma. Pô, isso dá fake pra caramba. Imagina, 18 fakes, e esses fakes interagindo com o outro, 3 pessoas, cada uma gerenciando 6 fakes, completamente possível, tranquilo. Você abre vários navegadores, várias abas, e fica ali com 6 perfis logados. O outro cúmplice seu fica também com vários perfis logados, e eles ficam interagindo entre si, fingindo que são amigos, parentes, tutores, e vão criando toda uma narrativa, uma história em torno desse personagem para enganar algumas pessoas. E foi isso que a Ana Duran fez, e a Ana Duran enganou e conseguiu arrecadar de uma única pessoa R$20 mil. O golpe que ela aplicou é apenas uma pessoa. Imagina outras pessoas que não devem ter sofrido
outros golpes dessa Ana Duran. Com certeza esse não foi o único golpe que ela aplicou. Então fica esse alerta e tomem muito cuidado com quem vocês interagem nas redes sociais, em quem vocês confiem, em confiar cegamente numa pessoa que inventa um monte de mentira, eu sou autista, eu sou isso, eu estou doente, eu estou no hospital, eu estou fazendo não sei o quê. Peçam provas, peçam provas. Pedir prova não é crime, viu? Pedir prova não é uma ofensa. Pedir laudo não é uma ofensa. É o lógico, é o correto. A pessoa falou, eu sou esquizofrênica, eu tenho autismo grau 2, nível de suporte. Nível 2 de suporte, eu tenho uma tutora que me ajuda, eu estou no hospital, não posso enviar áudios nem vídeos porque eu não sei falar direito. Pede provas disso, peça em vez de confiar cegamente. E quando essa pessoa ficar falando mal dos outros, peça a pessoa para provar também as difamações, calúnias e até injúrias, porque o perfil da Sá Oliveira utilizado por ela me atacou o Otávio, atacou a Cecília, tentou levar a Cecília ao suicídio, aproveitou de uma condição minha, que eu estou até hoje sendo tratado por psiquiatra devido à depressão recorrente, episódio atual grave. É um CID, isso é a descrição de um código no CID-10. E 3 meses atrás eu fiz até um vídeo mostrando os meus diagnósticos, com a intenção de mostrar que eu sou real, que tudo que eu estou alegando é verdade, coisa que a Ana Duran nunca fez, e nem a tal da Sá Oliveira, a suposta tutora dela, nunca fez. Eles nunca mostram laudo diagnóstico de nada. Aí a falsa psicóloga, que eu citei lá atrás, a Lilian Braga, enviou uma mensagem para minha esposa dizendo que eu estaria criando vídeos me escondendo atrás. Olha o que ela falou. Eu vou deixar os links disso tudo aqui embaixo. Ela falando dessas asneiras para minha esposa. Infelizmente, ainda existem algumas pessoas acreditando nessa Ana Duran. O tio Faso, inclusive, continua dando curtidas em publicações que a Ana Duran fez contra mim, contra o Otávio, contra a Cecília, contra a Juliana, né? Então as pessoas que foram vítimas da Ana Duran, seja vítimas por crimes contra a honra, como calúnia e difamação, ou vítimas por crimes de estelionato, que é quando você inventa várias mentiras para convencer a pessoa a lhe entregar dinheiro, que foi um dos crimes que a Ana Duran cometeu. Então, o contexto é totalmente esse. Tomem muito cuidado com essas pessoas na internet. Eu estou definitivamente me afastando de redes sociais. Continuarei no YouTube, claro, mas o Facebook, para mim acabou. O Facebook acabou. Eu vou processar o Facebook com ação por danos morais. Eu já estou com tudo registrado. Atas notariais, provas periciais, capturas de tela. Quando eu falo capturas de tela, não são prints. Porque a partir do momento que a origem de um print desaparece, é removida, fica difícil comparar para saber se o print é verdadeiro. Eu me refiro a capturas de vídeo em tempo real, mostrando as postagens dessas pessoas, e também ata notarial demonstrando que o Facebook foi negligente. Então, querendo ou não, o Facebook tem uma certa responsabilidade em torno desses problemas. Eu avisei para o Facebook que eu estava passando por depressão, que eu estava sendo difamado, caluniado, perseguido e sofrido até o que o pessoal chama de linchamento virtual, e o Facebook não resolveu nada. Então, são ações que podem, inclusive, levar pessoas ao suicídio. E o Facebook será responsabilizado por isso, e posteriormente eu postarei mais sobre essas situações aqui. Não é nada fácil falar sobre isso, porque isso trouxe um desgaste mental grande. E o que me deixa surpreso é o tal do tio Faso estar até hoje aplaudindo a Ana Duran. Quando a Ana Duran fez um tópico, finalmente mostrando a real face dela, ela fez um tópico que, em vez dela se fazer de boazinha no tópico, como ela sempre fez, ela postou um tópico com o mesmo padrão de escrita tosco, jocoso, de baixo calão da Sá Oliveira. Até porque ela e a Sá são as mesmas pessoas. Então, assim, de vez em quando eu postava algumas provocações
para testar o que elas responderiam, né? Essas provocações eram iscas. E como ela é muito arrogante e tá cheia de si porque enganou algumas pessoas e convenceu essas pessoas a ficarem contra mim no passado, essas pessoas não estão mais contra mim, porque essas pessoas viram que ela é do mal e que ela aplicou golpes. Então agora o que resta para ela é postar na própria página da personagem Ana Duran. Repito, Ana Duran é um personagem. Não existe um autista Ana Duran. Ana Duran é um personagem. Ah, mas a Ana Duran é só um apelido dela. Sim, é um apelido, mas é um personagem. Ela inventou um personagem que não existe. Não existe autista Ana Duran que ficou doente, muito menos um autista Ana Duran que precisou de transplante de medula óssea e nada disso. Tudo isso em torno dela é uma construção de um personagem para aplicar golpes. Então fica esse contexto